Olá, queridos ouvintes da Rede Mirabolante. É isso aí. É isso aí. E vamos subir o nosso segundo episódio do nosso MiraCast, o nosso podcast aqui em Toledo. E, mais uma vez, vamos começar. Vamos do beginning. A gente falou do começo do beginning no último podcast, foi bem bacana, contando um pouco da nossa história. E vamos começar já falando, sem mais delongas, com um cara que tem história em Toledo, Rodrigo Vipichi, o fotógrafo. Maoi! E aí, como é que você tá? Tudo certo. Obrigado aí pelo convite em participar aí pra gente falar um pouquinho de coisas sérias e um pouquinho de asneira, né? Que Isso, faz parte também. Bastante. E já chegou e já pediu uma cerveja pra gente ficar mais tranquilo aqui, Saúde. mais na paz. E aí? Então vamos lá. Nosso podcast, ele é Feito para receber amigos e pessoas especiais, tipo o Naldo, assim e tal. Mas a ideia realmente é trazer grandes nomes da região e da fotografia, da cinematografia da nossa região e descobrir causas, descobrir técnicas, descobrir histórias. A gente está por trás das câmeras e o fotógrafo também está por trás das câmeras. Então a gente precisa contar um pouco mais para as pessoas o que é estar no ambiente de fotografia, no ambiente de filmagem, tá? Então a gente conhece muitos profissionais, como o Felipe falou, aqui na nossa região, vai ter muita gente boa aqui. Mas vamos começar com você, que particularmente eu tenho história, porque comecei no audiovisual através de um convite seu, que eu contei no nosso primeiro Quase episódio. empurrado, né? Quase empurrado, porque eu tinha... Então a câmera vai filmar. Então a câmera vai filmar, foi É, basicamente isso aí. Tinha recém me formado, medicina veterinária, nada a ver, e já peguei o bonde andando ali, porque você já tinha, naquela época, uma carreira em ascensão, ela era consolidada, mas aconteceu muito mais coisa aí, porque a gente Que ano sabe. era que você começou? Eu comecei em 2010. Já Isso. tinha quase 8 anos de fotografia já, eu. Então, vamos falar sobre esse começo. Como é que você teve essa veia de começar com a fotografia? O que te instalou para você começar? Cara, eu de certa forma sempre gostei muito de arte, tanto de música, pintura e tudo mais, mas eu trabalhava como você sabe, com desenho 3D, né? Até na firma do nosso pai, né? Uhum. E fazia alguns trabalhos para fora também. Tinha muita vontade de trabalhar com game, mas quando fui para a parte de modelação e tudo mais, é um pouco complicado, precisa de muita dedicação. Cheguei a fazer cursos até em São Paulo, na época de Maia. E então, sempre gostei muito, e você sempre acaba tendo que estudar sobre iluminação, principalmente porque o 3D é um mundo perfeitinho demais, né? E você tem que sempre tentar... sujar um pouco o ambiente para tentar parecer mais real, né? Então acho que de certa forma foi uma introdução à fotografia computadorizada, né, de certa forma, e que acabou me atraindo para a fotografia depois através de coisas pessoais. Eu fotografava bobeiras, assim, tipo nada profissionalmente, Flores, passarinhos, formigas, montanhas, matos, trigos. Sim. Teve aquela novelinha que a gente fez na época ainda, É né? verdade, eu fui modelo dele. Foi ator, ator com uma espingarda, inclusive. No meio de um soja, no mato. Trigaral. Uma viagem. Se marcar, deve ter em algum lugar. Era da época do Fotolog, isso aí em 2004, faz tempo. 2013, 2004. Então Faz a gente está falando de 20 anos atrás, quase. Que o Fotolog na época fez o que o Instagram fez hoje, né? Numa dimensão completamente diferente, mas aquilo lá trazia às pessoas uma vontade de expor fotografia. E era sobre fotografia, como o Instagram foi no começo, né? Não essa bosta que está hoje em dia, né? Isso. Aí naquela época tinha o Flickr também, né? Lembra do Flickr? O Flickr surgiu um pouco depois. Mas foi meio... Mas aí o Flickr deu aquela... Tipo, o Fotolog era bem um público mais amplo, daí o Flickr começou a, tipo, ser o Vimeo dos fotógrafos. Da fotografia. Né? Isso, o Vimeo, para quem não sabe aí que tá ouvindo. Temos o YouTube e temos o Vimeo. O Vimeo é mais voltado para portfólio, principalmente, né? Então, o Flickr também tinha... Quem tinha o endereço do Flickr, flickr.com/alguma coisa. Nossa! Eu tinha os dois. Não sei se eu entrei tinha lá o F. Sulzbacher, deve existir. Eu acredito que o meu deve estar lá. Deve ter uma foto de flor macro, tudo
tirado de lado. Assim. O Fotolog ele acabou voltando, né? Depois ele saiu de Sim. novo. Aí Agora não existe mais nada. Né? Não, ele foi bastante explorado pelos caminhoneiros, né? Aquela galera que tira foto de caminhão, né? Os flogão de caminhoneiro. Já viu? Não. Bastante. Foi Nossa, bastante. que viagem. Nem Sim, sabia demais, isso daí. demais. Até se você... a gente que viaja bastante pelas rodovias do país vê bastante caminhões com os endereços, né? O flogão, ponto não sei o que ainda. Ah, né? é verdade. É isso. Olha que E galera da madrugada. Só as fotos. Né? Mas foi inspirador. Aquilo ali criava a oportunidade de você mostrar alguma coisa diferente. Como era uma coisa sem trabalho, nem nada assim pago, né? Vou dizer. Então a gente tinha uma novelinha aí que era uma participação, até tinha um amigo de Brasília e outro de São Paulo. E cada um fazia como se fosse um frame com um textinho, mas a gente... Um storytelling. Um storytelling, isso mesmo. Ia lá, fazia a historinha. Então, eu lembro que em 2004, a gente fazendo isso aí, o Ricardo participou aí de ator. Aí. Você tinha um sobretudo de couro. Sim. E eu vesti o sobretudo de couro, peguei uma espingardinha. É o Neo. E fui no meio do mato para nós fazer umas fotos. Exatamente. E contar um storytelling lá, atirando, caçador. E daí naquele momento, daí um outro amigo de São Paulo fazia a segunda parte da história. Daí iam trocando os quadrinhos, que depois o de Brasília. Então a gente ia contando a história, cada um estando num estado. E era legal, porque isso despertava a criatividade. Na época era disruptivo pra caramba. Isso. O digital estava começando, eu tinha naquela época uma 300D, a Rebelzinha, a primeira, aquela pratinha ainda. Você clicava, ela demorava 2 minutos para salvar a foto. Tipo, dependia o cartão. Não, e é muito bizarro, porque essa câmera eu acabei vendendo para um amigo, Maurício, de Pato Branco, e a gente acabou fazendo o casamento deles, né, anos depois. E no dia do pré-wedding deles, ele trouxe essa câmera de volta e me deu. E falou, tá aqui, tua primeira câmera, tô te devolvendo ela. Aí no dia do pré-wedding deles, eu fiz uns cliques com ela e com aquela lente de sorvete seco que vem junto, né? 1855. E é desesperador, mas faz a foto, né? Sim, mas claro. o que tinha, né? O digital estava começando. Todo mundo começou por ali, não tem. Era muito legal. Hoje em dia, claro, tem essas opções ainda, mas melhorou muito, né? O equipamento tá... Sim. Né? Eu acho que ali, se você pegar hoje uma foto de um iPhone, por exemplo, e comparar com uma Rebel dessas, você vai ver que o iPhone está muito na frente. Sim. E cada uma teve sua... Eu tive a sorte que daí em 2010, só levando um pouquinho para frente, eu fui de 5D Mark II, que já foi um baita de um avanço. Chegou sentando de full frame, olha aí. Isso. E eu não entendia bolhufas. Não sabia nem o que era ISO. Fui filmar o primeiro casamento, joguei 6.500 de ISO, caguei com toda a imagem do casamento, mas entreguei. Mas ficou lá. Sim. E foi muito bem produzido no Sony Vegas. Mas enfim, depois disso ali, ainda trabalhava lá com o pai, daí como que foi essa transição para montar um estúdio? Você montou um estúdio, eu lembro que você montou um estúdio lá dentro da firma do pai. Sim. E nas horas vagas fotografava, nas outras desenhava arrancadores de cabeça, abatedores de boi, máquina de lavar bucho. Lavatório de mãos. Desenhava no AutoCAD, no Rhino. E aí começou, na minha sala ali, eu fiz um fundo infinito, improvisado, lá com gesso e coisa arada. Comprei o primeiro Mac, na época um G5 ainda, de 20 polegadas. Que ano era isso já? Antes de 2007, Acho que 2006, 2007. Não, foi 2005. 2005. O Friends é de que ano? 2000 e... eu já ia fazer um link para chegar no Friends, mas nessa época você já fotografava o Friends, não? Não. Foi depois. Não, foi depois. Talvez até já existisse, mas não era eu que fazia ainda as capas. E aí eu acabava fazendo fotos de estúdio depois das 18. Eu lembro que era tão pequena a sala, e não tinha espaço para você fazer foto. Eu lembro que eu fechei uma da banda Haas. E daí, tipo, era aquelas bandas grandes, então tinha, sei lá, 8 pessoas, 10, não sei. Eu deitava embaixo de uma mesa, igual aqui, onde ficava meu computador, com a câmera embaixo, para conseguir pegar todo mundo, assim, com os pés para baixo. Porque era o que tinha, né? Ia fazer alguns ensaios ali, e devagar foi as pessoas conhecendo, aí a gente viu a necessidade de realmente montar um lugar para ter um estúdio que pudesse se atender. Então, a gente acabou depois montando um estúdio do zero, acho que já no ano seguinte, em 2006,
2006, provavelmente já foi que a gente já saiu da firma daí, ou no mesmo ano, em 2005, talvez. E montamos daí o estúdio. O grande. estúdio, aquele grande que é ali onde é a Fábula hoje. Sim, Foi ali faz um cerveja estúdio, no faz estúdio. cerveja no Olha que estúdio. beleza. Podia ser naquela época já, né? Podia, fazer né? cerveja, tirava Cerveja. foto. Aham. cerveja. Tudo focadinho, as fotos, você ficando... Não, fica Cara, legal. Mas teve uma época que você fotografou, tipo, teve que fazer alguns trampos. Ai, não queria estar fazendo, mas estou fazendo lá no começo. Porque eu vejo assim, ó, tem uma galera que está chegando na fotografia agora que já estão querendo botar a carroça na frente dos bois com algumas coisas. E, por vezes, tem alguns que já realmente são muito Sim. bons e tal, até porque o equipamento também ajuda um É, pouco. Agora sim, né? Tá Mas bastante. naquela época É. tu teve que, vamos dizer assim, comer o pão que o diabo amassou. Eu não sei, eu não consigo ver dessa forma, porque na época eu tinha, sei lá, 22 anos, e então tinha muita sede, muita vontade de fazer as coisas. Então, tudo que eu estava fazendo, eu estava aprendendo, porque basicamente foi muito ser autodidata, assim, eu nunca fui estudar alguma coisa, assim, a não ser que a gente conseguia ter de acesso na Sim, internet, sim. que era até Era muito difícil, menos hoje em dia, Então né? não foi em 2006 para a Alemanha fazer uma Fui numa feira de estudar, fotografia, ver coisa e fui tal. numa feira de fotografia, mas não fui estudar, né? Mas viajar sempre te abre a mente, né? Então foi a primeira viagem que eu fiz fora, foi com um amigo fotógrafo de Belo Horizonte, Gustavo Marques, e em 2006 eu já conheci médio formato e fui entender, então tipo, e ele foi meio que um professor também que sempre me ajudou assim então a gente tinha esse tipo de acesso, mas não era tão fácil a informação. Então, logo aí na sequência, eu me perdi aqui agora. Alemanha. Você foi fazer. Você falou da médio Alemanha, eu estava formato. falando uma coisa. Isso aqui é que eu podcast assim. perguntei. O negócio Não, eu tinha puxou. perguntado se come o pão que o diabo amassou, mas tá, você tá. falou que tem razão. Na verdade, é isso aí. Você bota a mão em tudo que você está trabalhando. Isso. Eu não sei até se você não fotografou lá no Empório, fazia festinha, essas coisas. Cheguei a fotografar no Empório, fotografava produto, fotografava cadeira, O que caía no sorvete, colo, publicidade. A própria Pratidona Luzi. Cheguei a fotografar os remédios, as caixinhas de remédio. Lá no começo. Lá no começo. Então, assim, mas eu não pensava da forma que eu estivesse sofrendo. Até porque a gente, às vezes, de manhã fotografava um ensaio de uma gestante, por exemplo, de tarde fazia um book de 15 anos, e à noite normalmente fazia publicidade, produto, essas coisas, e de madrugada editava. Era universal. O que vinha, tava fazendo. Dormia 3, 4 horas. O que é excelente para aprender, né, na verdade. Cara, melhor coisa, né? Vai na prática mesmo. Erra. Eu lembro que eu fotografei ainda para Colônia, uma vez, uma latinha de cerveja também. Então, tipo, aprender a fazer, cuidar das reflexões ali, a água aparecer, tem que usar uma glicerina, tem que usar isso, aquilo. Era muito legal que você estava aprendendo. Sim. Mas, claro, que ao longo dos anos você vai descobrindo, bom, peraí, eu não gosto de fotografar produto, não gosto mesmo. Então, vamos parar de fazer, né? Aí você vai parando de fazer, mas você já aprendeu muito sobre iluminação fazendo produto. E o produto está ali, você pode ficar horas fuçando na luz e você não vai cansar, igual uma modelo que você vai ficar mexendo na luz ali, né? Então, eu entendo que tem pessoas aí, isso vai da ansiedade de cada um e do que a pessoa está focando, que às vezes pula essa página aí, às vezes até por talento, às vezes a pessoa já consegue de cara. O meu trabalho era muito ruim, se eu olhar no começo, sim, eu falo, tipo, pô, a gente acertava muitas vezes, mas tinha muitas dificuldades, sabe? Era tudo limitante, né? De conhecimento, de equipamento, própria criatividade. Então, isso ao longo do tempo e com a prática, isso foi se desenvolvendo. Então, é uma coisa que eu, mesmo se estivesse começando hoje, né, com a mesma idade, lá começando hoje com uma fotografia, eu acho que eu não pularia essa etapa, porque eu acho que é muito importante para você sentir todos os leques. Porque eu poderia, por exemplo, ter descoberto ali que, pô, a minha paixão é fotografar produto, e daqui a pouco eu vou fotografar uma natureza morta, fazer uns puta quadro de arte, vender e ganhar um monte de dinheiro assim. Uhum. Muita gente aconteceu isso. Sim. É a cara que fotografa paisagem e o cara é milionário fazendo isso e vendendo umas puta obra de arte. Então, não pularia nenhum desses passos, nenhuma dessa etapa. Assim, eu acho que é muito importante. É um momento de experimentação, né? Até você achar o caminho que você quer seguir. Exatamente.
Exatamente. E teve um ano, não sei se a gente vai passar para frente a história ou não, porque foi muito bacana, você participou de um concurso da Playboy. Pode Uhum. falar um pouquinho sobre isso? Sim, isso foi uma, foi uma coisa engraçada, porque a gente já fazia alguns ensaios assim, nunca havia feito nu, né? Mas já fazia alguns ensaios mais sensuais, assim, às vezes as pessoas pediam, né, para guardar Sim. para elas mesmas, para um Ensaios namorado, pessoais, né? marido, Mas nu, total, nunca tinha feito, mas tinha muita vontade de fazer. Então a gente começou a procurar alguém, eu fiquei sabendo que tinha esse concurso da Playboy, onde, né, qualquer pessoa do Brasil poderia entrar e mandar um ensaio para eles, tinham, na época, os fotógrafos, eu já não me recordo mais quais que estavam ali que decidiram, né, mas foi decidido entre fotógrafos que faziam sempre capa da revista, e quem ganhasse poderia fazer um ensaio interno para eles, quem sabe até um contrato de mais anos, que foi o que acabou acontecendo comigo. E a gente não tinha ninguém para fotografar, a gente chegou até a procurar, assim, né, em alguns lugares que não posso ir como um homem casado, mas fui eu e a Ju, minha Sim. esposa, porque ela sempre trabalhou junto, Sim, a gente sim. sempre começou junto, tudo, então muita parte de produção ela que fazia. Hoje ela até fotografa também bastante, né? Quando a gente faz casamento, quando faz ensaios, além de produzir. Mas a gente foi junto, não conseguiu a princípio, mas aí uma conhecida nossa, que a gente já havia fotografado, falou: olha, fiquei sabendo do concurso da Playboy, eu tenho interesse nesse modelo, você não quer fazer um ensaio? Eu falei: ó, bora, vamos fazer. E a gente fez, foi lá na Chácara do Bambam ainda, o ensaio a gente fez, na época. E foi, um belo dia a gente tá no estúdio, quando era para sair o resultado, e tocou o telefone. E muito engraçado, porque a Ju, antes de atender o telefone, ela falou: é da Playboy. E a gente ganhou. Muito bizarro isso, assim. A gente sempre conta essa história porque, tipo, cara, ela atendeu, ela falou: olha, é da Editora Abril e tal, assim, assado, para falar com o Rodrigo Lipiche. Ela passou para mim, já, tipo assim, né, meio branca. E eu atendi, realmente era isso. Eles estavam comunicando que eu havia ganho o primeiro lugar e tal, e se eu podia ir para São Paulo para encontrar com o diretor da Abril. E eu falei: claro. Para ontem. Para ontem, né? Daí logo saiu uma nota na próxima edição e depois saiu o ensaio completo e mais do segundo e terceiro lugar também. Aí eu acabei indo para São Paulo, acabei ficando 4 anos ainda fazendo ensaios ali com a revista. Ensaios internos, né? Nunca fiz uma capa, mas assim, eu conseguia fazer ensaios que pudessem entrar aí no miolo da revista. E isso acabou dando uma dimensão muito legal para o trabalho, assim, porque as pessoas é um glamour muito grande, assim, Sim, né? imagina. Vão muita ser autoridade. fotografado pelo fotógrafo da Playboy. Tem Então. isso, né? Exatamente. E, claro, me fez crescer muito como profissional também, porque aí eu fui realmente direcionando o trabalho para esse tipo de ensaio mais no artístico. A gente fez durante muito tempo, a gente faz até hoje, mas obviamente é algo que depois de Instagram e tudo mais, Facebook é uma coisa que a gente não divulga muito porque é algo muito pessoal, né? Sim. Mas faz até hoje. Então acho que isso deu uma dimensão assim para o trabalho que, como na época ainda você não tinha uma alta de redes sociais igual você tem hoje, então foi meio pelo método tradicional, né? Isso acho que acabou ajudando a gente bastante nessa parte. Pegando o gancho da parte de não pular as etapas, foi aí então, acho que isso foi 2007, aí 2010 que eu comecei a ir lá com você, meio empurrado, preciso de alguém para filmar os meus ensaios. E foi aí que eu peguei muita prática com a parte da filmagem, de direção principalmente, porque daí você Você começa a lembra que eu observar. fotografava e filmava, né? É o bichão Começou mesmo. por causa Bichão. disso. Ele era o bichão, ele filma e fala. E grava e dirige. E comecei aprendendo lá através dos direcionamentos que eu via ele fazendo com as modelos, com as clientes. Sim. E tomou proporção para ser o que a gente é hoje através desse direcionamento que aprendeu lá. Daí, depois que você dirige pessoas que são num momento íntimo lá, de uma fotografia íntima, que você tem que ter cautela e respeito, extrair o máximo de uma pessoa que nunca fez foto, por vezes. Sim. Aí você começa a se desdobrar, mas usar o máximo de potencial possível de coisas que você já aprendeu e tal, para poder soltar uma imagem, soltar a pessoa para ter uma imagem melhor. Sou muito agradecido por isso, inclusive, porque a gente
imagino. A gente Eu foi também. muito parceiro e aprendi muitas coisas. E sou o profissional que sou através de você ter dado essa mão lá atrás. Eu falei antes da 5D, a primeira câmera foi um emprestado, o primeiro iMac foi emprestado, pagar com serviço. Sim. Aí quando paguei, meu Deus do céu, mais serviço, vamos embora, vamos fazer. E teve uma evolução lá atrás. E foi muito bacana. E daí, Legal. depois, isso a gente já avançou um pouco, mas o teu caminho para seguir onde você está hoje, o que mais você pode falar? Você foi Playboy, foi reconhecido, começou a fazer muitos ensaios. Eu lembro que tinha ensaio de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Era uma loucura aquilo lá. Era. 2010 para frente. Fala aí. Então, a gente teve a história também da revista de noivas, da Máximos, que a gente fazia, né? Que foram 10 anos aí de revista. 2006 a 16, né? E as primeiras foram feitas por aqui, era menor, era algo que a gente fazia não só a parte de editorial, mas também fazia as partes de publicidade, né? Com várias agências ou internamente com o cliente. E, se eu não me engano, foi em 2010, né? Que a gente fez Aí, o primeiro... O primeiro foi em Curitiba. 2010, Em que Curitiba. eu entrei, na verdade. Que Mas o primeiro fora foi 2011. 2011. Paris e Roma. Que foi, exatamente. Então, foi uma proposta minha que eu fiz na época da gente ir para fora, eles pagarem as passagens, cada um se virava com suas despesas. Começou assim. E fizemos a primeira, deu muito certo. Daí Isso- cada ano Era uma loucura. era uma loucura. Porque ia com quantas malas cheias de vestido viajar, excesso de bagagem. Não sei como passava na alfândega dos outros países. Excesso Bom, a de gente quase bagagem. ficou parado lá no Isso. Chile, lembra? Aham, Por 2012. causa dos vestidos e Aham. tudo mais. Câmeras também, tipo, naquela época... Hoje em dia você coloca a câmera numa mala de mão e leva. Sim. Sim. E lento e tal, né? Mas antigamente, declarava para sair, para voltar, era tudo assim, né? Então, era perrengue. Mas a gente foi com a cara e com a coragem, sem nunca ter feito, né? E descobrindo, né? Fugindo de polícia em Paris. Na Itália, Não, na Itália os policiais ajudaram a gente, não lembra? eu fugi de dentro do Panteão da Itália. Que tá facendo? Disse a senhorinha. Que cocha fare? Que tá facendo? E eu Cosa tive que fare, cosa saí fare? fora, vazei. Eu E, lembro em tem Paris. filmado isso, tá gravando. Eu deixei gravando e ó, tic, 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 isso aí Saiu correndo. de Brandos. Quebrei. Mas é que eu estava dentro, né? Eu tava dentro do Dentro do Panteão, Panteão. filmando, porque tava lindo lá, com um baita de um rig, o Red Hot e a 5D. E Follow Aqui. Fox e achando que tava no filme, né? Filmando. A gente E voa lá, realmente e a cinema. gente arriscava, né? Eu lembro que daí, nesse da Torre Eiffel, a gente fugiu também dos E guardinhas. verdade, isso nós E fugimos. você também tava com o Porque nós ringue não lá. tínhamos autorização, né? Brasiliane. Tava lá. Tinha que ter ido na comissão de filme do Você Paris. tá S'il louco. vous plaît, monsieur. Nunca que nós ia conseguir isso. E, Não, inclusive, sim. não ia ter tempo hábil para fazer Sim. tudo isso, né? Hoje você Uhum. faz um ensaio com o celular, né? Com o iPhone. e tal. Isso. Não, mas foi massa, é verdade. Fugiu lá em Paris, é É. verdade. Mas Corremos aí- no Rio Sena, ao redor, assim, da torre. Foi um para cada lado, lembra? Sumiu. A gente se perdeu. E daí eu acho que Nossa. nem tinha celular para se achar de Nada, novo. a gente era ninja, cara, porque a gente se achou sem celular lá naquele lugar. Foi uma loucura, foi uma loucura. Os brasileiros. A gente fugia igual, pra quem já viajou, sabe? A gente fugiu igual quando a polícia montada ou de bike tá chegando lá na Torre Eiffel e todos os carinhas que vendem Heineken, cerveja, água e coisa, É botam o Rapa. o rapa. Joga, tem tudo um pano cheio das torrezinhas, coisas, eles jogam aqui atrás e ó, e vazam. E nós com Exato. esse equipamento e ó, aqui ó. Uhum. E noiva de vestido e salto. Tem Aqui isso. ó, correndo com a gente, as modelos. Sim. Mas foi aprendido, né? Essa foi a Foi primeira Foi vez. a primeira é. e última vez. aconteceu né? mais. Correram assim? Porque depois teve vários outros ensaios fora, ainda teve em 2013 que a gente fez na Escócia, e até em 2013 foi quando eu recebi o prêmio do PX3 em Paris também, de fotografia de moda. Eu ganhei medalha de bronze, de prata e de ouro, Mas esse não Nessas foi categorias. com a foto de 2012? com a foto de 2012 que foi no Lá deserto no do mar. Atacama. No É deserto do verdade. Atacama. É. A gente estava em Londres, aí eu recebi a ligação. do Eu ia pessoal. falar lá em Marte. É, Porque era Marte. a praticamente, pegada né? não era Marte lá também? Teve um momento de Life on Marte Mars lá. era o nome do editorial. Aí, ó, viu? Até que não boiei tanto. Mas, e aí foi até 2016, a última que foi na Rússia, né? A Rússia Ali foi louco. É uma hein? loucura.
Mas aí o que foi legal? Esses anos todos da revista também trouxeram vários outros trabalhos de moda. Foi uma época que eu me foquei muito em moda, fotografia em médio formato. Mas ao longo dos anos a gente foi também fazendo casamentos. Então toda a fotografia de beleza que envolve você fazer um nu artístico, de conceito que envolve você fazer moda, ela se incorporou com a fotografia de casamento. Então deu uma linguagem nossa com a fotografia de casamento. E deu muito certo, e é algo que a gente se dedica até hoje, assim como ensaios, editoriais ainda fazemos alguns, assim, mas a gente focou mais em direcionar para a área de retratos e casamento. Mas é um mercado em mudança, a gente está em mudança, a gente nunca sabe como que vai ser no próximo ano ou daqui a um tempo. Eu gosto muito, muito de produção de filme, né, de direção, principalmente clipe de música, sabe? Alguma coisa assim, algo que eu me vejo fazendo num futuro, uma direção de fotografia, talvez de um documentário ou de um clipe muito maluco, porque você vai estar ainda trabalhando naquilo que você gosta, mas você vai explorar um tempero diferente, né? Eu sinto que não dá para ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira, assim, pelo menos não para mim, porque você vai evoluindo, você vai podendo dar um passo um pouquinho maior, né? Você veja, por exemplo, um cara que para mim é o diretor mais fodástico do universo, Christopher Nolan. O cara começou a fazer seus filmes lá na brincadeira, com se eu não me engano, 8mm ou Super 16mm. 8. E também foi autodidata e foi andando na vida dele, sempre escrevendo. O cara é um puta criativo, né? E recentemente lançou Oppenheimer, que eu consegui assistir no IMAX e, cara, fiquei parado depois que acabou o filme, tipo, assustado, falando o que eu acabei de ver, cara, tipo, que arte que esse cara... Cara, sabe, tipo, você vê aquilo e você fala, não, eu preciso fazer algo assim na vida, não sei o que vai ser, mas sabe, o cara aquilo ali já é um legado, e ele vai fazer vários ainda. Ele já deixou outros, né? Sim. Então, não que eu acredito aqui que nós aqui que estamos aqui falando, todo mundo tem um pouco de legado de algum ano, pontos que marcou na vida, sabe? Tipo, essa história da Playboy, o Prêmio de Paris, 10 anos de uma revista de noiva de sucesso, né? Todos os ensaios, clientes, casamentos que passaram e acabam voltando. Então, tudo é um pequeno legado, né? Então, acho que o caminho é esse, você está sempre em metamorfose e sempre pensando em explorar outras áreas de alguma forma, mas dentro daquilo que você já se sente seguro. Você acabou de falar sobre mudanças, né? A gente está vivendo uma era de transição bem grande, principalmente fotografia e imagens, vídeos também, a gente também já vai ser mais afetado com isso. Hoje em dia tem muito deepfake, a inteligência artificial. Como essa ferramenta talvez possa... como é que ela pode nos auxiliar? Todo mundo está com medo dela, na verdade, né? Você já pensou sobre isso? Então, eu tive um pouco de contato com o Midjourney. Até eu acabei produzindo vinho esse ano, novamente, minha segunda safra, um hobby. O rótulo eu fiz fiz ele no Midjourney, né? Assim, pelo menos a base, né? Sim. Depois joguei para o Photoshop e dei uma mudada. Mas acabei brincando com fotos minhas e alimentando no Midjourney para ver, sabe? Eu adorei, eu achei tipo assim um negócio fantástico assim. É muito limitado ainda, né? Em questão de resolução, em aplicar realmente para um trabalho a nível sei lá, publicitário, algo de uma marca. Claro que para rede social você pode usar perfeitamente. Tanto que tem muito fotógrafo que acabou indo para esse lado, acho que deu uma enjoada, voltou. Sim. Eu percebo que a inteligência artificial ela é assim, é meio chata, sabe? Porque realmente é isso, você fica abismado com as possibilidades ali, você usa, mas daqui a pouco tudo começa a ficar plástico igual. Sim. Né? Eu acredito que vai melhorar mais ainda, mas provavelmente eu vejo como um auxiliar aí no storytelling, em pensar, olha, a gente vai fazer um filme junto aqui, um clipe, né? Nossa, então vamos jogar na inteligência artificial algumas coisas para a gente ver
como que isso possa auxiliar Sim. a nossa Vira produção. referência, né? Referência, exatamente. Isso. Ao invés de você pegar o filme de alguém ou uma fotografia de alguém, você gera uma imagem ali que está fazendo a mesma coisa por Sim. trás, né? Deixa o computador pensar por você. Exato. Então, eu vejo nesse sentido muito legal. Vejo também que tem as próprias ferramentas de Photoshop. Você vai, às vezes, querer cortar uma imagem, estender uma imagem. Cara, beleza, funcionou, tá ok. É mais uma ferramenta, Sim. entendeu? Assim como se você fosse usar um 3D para Vamos postar Vamos tudo. para botar sei lá, um robô ali numa foto, Sim. né, que você tem de um ambiente que você fez. Ok, você não teria como fazer o robô porque ele não existiu ali, então você tem que criar ele no Sim. 3D. É a mesma coisa, dá menos trabalho só, né? Sim. Então, acho uma puta ferramenta. Eu sei que existe tanto para fotografia, ou gerar gráfico, ou no vídeo, no som, para melhorar som, tá bizarro, Vozes, né? Vozes. Absurdo para o que ele consegue fazer. Sim. Eu fiquei de cara até com a redução de ruído nova do Lightroom lá, que foi o Denoise com inteligência artificial. Você pega uma foto como você fez lá, cagou com ISO 6400, né? Hoje em dia até não caga, né? Mas vamos supor que você colocou com 120 mil de ISO hoje aqui, né? Você joga na inteligência artificial e a imagem fica, tipo, basicamente sem ruído nenhum. Sim. Então, tipo, é algo absurdo. Não tem como voltar atrás. É um negócio que tá aí para ficar. Daqui para frente, só para frente. Tem que saber utilizar uma tecnologia assim que eu penso e já utilizei, não assim para ensaios ou para coisas que eu faço, porque eu acho que o orgânico sempre vai precisar e sempre vai existir. Mas para projetos, para pesquisa, para algo muito específico, eu achei muito legal. Muito bacana. Volto a citar o Christopher Nolan aqui. Quando todo mundo tava, não, digital, vamos, tá louco, ó, Zarri, tudo digital, ó, caramba, Red, digital, puta que pariu, não tem volta. Tá com a IMAX. Vai lá, vamos lá no IMAX, que é um filme dessa bita aqui. Sim. Custa muito mais fazer um negócio de quilômetros. Que só ele fez. Exatamente. Único. E, né, temos outros cineastas aí com a mesma ideia. Temos o vinil, cara. Tá surgindo, tá crescendo muito o vinil. É o ciclo das coisas, né? E realmente é incomparável. Você tem um orgânico no vinil, no filme, em fazer as coisas de forma orgânica, que não dá. Você digitaliza demais as coisas, começa a ficar tudo igual e chato. Sim. Né? Então, eu acho que tem que crescer bastante ainda para a gente falar assim, olha, agora deu medo. Sim. Sabe? A gente está em final de setembro de 2023. Em abril, né? Abril de 2023, a OpenAI soltou o ChatGPT e todo mundo falou, pronto, acabou nossos trabalhos. Empregos foram pro lixo. Exato. E até agora não. Ele é um grande auxiliar. Você, sabendo os prompts, mexer lá com ele vai te entregar muita coisa. Sim. E daí sim, fica muito digital algumas coisas, mas daí você começa a botar o que é o orgânico, que é o que você sabe em cima, daí começa a ficar mais humanizado. Não, e outra, questões de retrato, por exemplo. Uma pessoa, ela sempre vai... Eu preferi um fotógrafo, por exemplo. Ah, claro. Você pegou esses tempos atrás, teve uma febrezinha, não teve aqui? Teve. Gente na praia, gente... Todo mundo pegou um programinha, que eu não lembro qual que era. Só alimentaram a máquina. Pra que fazer ensaio profissional? Tem eu saindo de uma Ferrari, tem eu tomando um café num... 20 pessoas, o mesmo shot, mesmo take. Muda alguma coisinha, mas você viu que foi uma febrezinha que durou... semanas. Mas é trend. E sumiu. Sim. Sumiu. Até quem tinha pagou. Porque, tipo assim, é isso que eu vejo. Claro que toda trend é um pouquinho assim, mas eu vejo que fica banal, porque todo mundo faz. A pessoa sempre vai querer falar, não, é mais exclusivo. Então, se você... Olha, eu aluguei um helicóptero, eu pousei no heliponto aqui do Bioparque. Deve ter um. Ainda não. Vai ter, se não tem. Pousei lá, o helicóptero, fiz um ensaio com o helicóptero, o vento e tal. Dava para fazer algum migué com inteligência artificial, com Photoshop? Dava. Mas o cara não ia ter filmado o making of, postado na rede social. Então, assim, então sempre vai ter a exclusividade e o cara mostrar quanta grana ele investiu no negócio. Né? Facilita o dia a dia de algumas pessoas que querem só postar alguma coisa na rede social, sim. Mas eu acho que morre por aí. Isso se vê no mundo inteiro na questão de exclusividade, né? Por exemplo, sei lá, saiu um iPhone novo agora, o cara, em vez de comprar amanhã, ele vai lá e compra hoje, tipo,
Ele poderia comprar amanhã também, mas se ele comprar hoje, ele vai ser exclusivo pelo menos por 12 horas até o próximo febre é pessoa, assim, a próxima Fanboy. pessoa comprar. Sempre Ele tem foi esse o mercado. primeiro, exato. Então, O que eu acho, assim, também é dessa parte da inteligência artificial, veja, a exclusividade de você, lembra lá atrás, então, ser fotografado pelo fotógrafo da Playboy lá atrás, e daí você tem toda aquela vivência do ensaio. Uhum. isso, a Aquilo é experiência. legal, a A experiência. experiência. Com certeza, é um A dia de muito ser- bacana. Sim, ser dirigido pela pessoa. Ver Sabe, um resultado, né? Isso. A pessoa ali também. vê a autoestima, o sorriso, a hora que vê uma foto na câmera, meu Deus, na Sim, câmera sou tá eu. lindo. Sou Eu escuto isso direto, às vezes eu tô no ensaio e mostro, meu Deus do céu, mas parece que tá pronto. Eu falo, não, a foto tá pronta. Mas também com uma câmera dessa. Isso é o que a gente mais ouve. Essas rola. Cara, olha que interessante. Na minha época de escola, as menininhas todas lá. Tipo, pegavam Friends, traziam Friends pra sala de aula, bicho. E era o sonho das menininhas ser fotografado pelo Rodrigo Vipiche. Olha quem foi fotografado pelo Rodrigo, não sei o quê. Um dia eu também vou lá e tal. Né? Mas era louco. bacana. Mas era o desejo da exclusividade. Isso, exatamente. Sim. Então, inteligência artificial nunca vai suprir isso aí. Sim. Até se você quiser ser fotografado pelo Rodrigo Vipiche, você contrata ele, leva ele lá para a Itália, pega uma Ferrari lá na Itália e sai pelas ruas lá e ele fotografa você. Marguerite. Marguerite. Bravo. Bravíssimo. Só tem que cuidar das pickpockets. Que é batedor de Boa. carteira. Você nunca jogou Assassin's Creed, rapaz? Não, vocês não estão ligados no último meme da Attenzione, Atencione, pickpocket. Não. É o meme Cara, da veinha que ficou falando na rua que tem os batedores de carteira, daí ela viu e falando atencione, mas ela fala a frase inteira em italiano que não me vem à cabeça. Isso, mas ela fala, é E engraçado. virou meme para vários. Pickpocket. Só Pocket. no final. Mas então, chegando ao final do nosso podcast, as pessoas que estão começando hoje, a pessoa que quer ser um fotógrafo hoje, o que você acha que ele precisa fazer para conseguir construir, consolidar uma carreira? Fotógrafo. Eu acho que vai muito além de ser fotógrafo em si. Como em qualquer profissão, você não pode só pensar em fazer o seu trabalho artístico ali. Eu acho que envolve muito atendimento ao cliente, envolve muito pós-atendimento, criar uma base sólida de networking. E obviamente que também você tem que estar preocupado com o que você está entregando em termos de qualidade, ter uma identidade, porque é muito fácil você chegar e começar a fazer o que alguém está fazendo, tentar. O começo é sempre assim, mas você tem que em alguma hora afunilar para algo que tem a tua identidade, né? Então acho que é um conjunto dessas coisas que vão fazer o profissional ficar no mercado mais tempo e principalmente ter constância. Não adianta você começar a ter uma forma de trabalhar, as pessoas já conhecem, depois de um tempo, você já não está conseguindo ser muito criativo, daí já tá, ou entregar as coisas no prazo, sabe? O problema que pode ter em qualquer profissão, né? Não só na fotografia, mas eu acho que o segredo de você consolidar tá nisso, tá em constância mesmo, em você tá preocupado sempre com isso. Você falou alguma coisa bem interessante, que é a identidade, né? Como é difícil, tipo, principalmente no começo, né? Muita gente, sei lá, você vira referência, essa pessoa vai lá, tipo, segue exatamente seus passos, né? Mas daí a hora de, tipo, realmente achar a identidade dela, não, sei lá, às vezes não consegue avançar. Isso eu vejo bastante acontecer com alguns fotógrafos, com vários, né? Videomakers também, né? Realmente é a tendência do mercado, a pessoa vai lá, segue aquilo ali e pronto. Até a tendência morre e a pessoa ficou ali. Até para nós, eu acredito que a gente até falou lá no nosso primeiro episódio que a gente fez uma transição entre sair do casamento para ir para a parte de publicidade em si, que já era a ideia principal do nome Mirabolante, sim. Mas a gente não viu muito o norte em continuar fazendo aquele tipo de serviço que a gente fazia. Então, a gente tinha uma identidade, sabia como fazer, mas tudo era igual. Parece que não fugia muito, e daí não tinha... Aí a capacidade criativa parece que estava começando a ser travado pela mesmice
que a gente conseguiu fazer, é lógico, através da nossa flexibilização das coisas, mudar a nossa Sim. ideia. Mas, às vezes, ficar muito no mesmo. Uhum. E a É. mudança é a chave, acho, do sucesso, né, na verdade. Igual você falou antes, não dá para ficar, tipo, seguir a mesma, ficar na mesma sempre, né? Inclusive você, por exemplo, quer dirigir filme depois, dirigir outras coisas. Eu Outros acho que planos de você carreira. acaba aprendendo a pegar uma pecinha de cada lugar para depois você encaixar Sim. e montar. Sabe, eu acho que é assim que você cria uma identidade até, é fazendo vários tipos de trabalho. Às vezes você vai fazer realmente uma referência em alguém, você vai tentar reproduzir, né? A gente vive de referência, então Sim. tá tudo certo até aí. Mas você tem que, uma hora, as coisas andar com as suas próprias pernas, Usar né? o chat GPT para pegar as referências. Ó, Me dê uma referência de como fotografar uma modelo. Plim, saiu Plim, uma aparece perna pro lado. todo um o storytelling de braço. como fazer um cenário. Isso, inclusive, é uma coisa que me deixa preocupado, que as pessoas parece que não querem estudar um pouco sobre Sim. direção de fotografia, iluminação. Aí elas vão lá e pegam o celular, compram duas luzes, um Haze, alguma coisa, e começam a fazer com o celular e tal. Aí tem uma coisa acontecendo tão grande que vê alguns trabalhos que os clientes, as pessoas que estão sendo atendidas, elas compram, só que está sendo entregue de uma forma errada, por causa de um pouquinho de noção de fotografia que a pessoa não tem. Eu acho que as pessoas também criaram. Vejo assim, porque como são 20 anos de de profissão, na minha época, quando eu comecei, ainda não existia rede social, a não ser ali Fotolog, Você Flickr. é antes do Facebook existir, cara. Do Instagram também. Não, Pois é. sim, mas o Facebook 2004, né? 2004. 2004, o Facebook começou, o Orkut na Isso. sequência. Na verdade, o Orkut começou Orkut primeiro. antes. Uhum. Então você veja, você volta nessa época. Eu acho que o que aconteceu? Depois aí de 2012 a 2015, que começou o Instagram a ficar mais forte, e agora, dos últimos anos para cá, que você vê que é muita velocidade de informação ao mesmo tempo. Você vai no Explore lá, ele já mostra as coisas que você gosta e passa, tipo assim, 30 coisas por segundo. E o teu cérebro processa. A gente Sim. pegou essa capacidade de fazer isso, sabe? Sim, Me bombardear. interessou, clica. Aí ele vai te mostrar mais 1 milhão de coisas igual. O que aconteceu? Transformou, principalmente a nova geração que já entrou com esse mundo, transformou todo mundo em imediatista. Sim. Eu estou Tudo tem que ser generalizando, agora. né? Sim, Eu estou sim. generalizando. Obviamente que tem pessoas que, cara, fazem as coisas no tempo delas. Tem gente que Tem gente fora não da tem bolha nem aí. Instagram. Sim, tem gente fora da bolha aí. Inclusive o Christopher Nolan. Não É. tem celular, não tem smartphone. O que acontece? A gente está assim, né? E quem já foi introduzido a um mundo dessa forma, né? A galera mais jovem agora, então é imediatismo. Então quer pegar, Tudo comprar uma agora. câmera, estudar um pouquinho, tipo, pegar e já sair fazendo a mesma coisa que um cara que está há 30 anos fazendo. Sim. Não que não consiga, já Sim, consegue até melhor às vezes. Exatamente. Sim. Às vezes, cara, autodidata, o cara já nasceu com aquela veia artística mesmo. Sim. Mas tem muita gente entregando muito material ruim. Sim. Aí tem essa outra parte, né? Não, Como mas tem o cara fora da curva que vai ser o cara que vai entregar aquilo que fica um espetáculo, tá entregando e comunicando coisas, marcas e modelos e tal de uma forma extremamente bizarra. Assim, Sim. sem um pingo de fotografia junto, nem nada. Né? Tem o storytelling, talvez vai até o Sim. chat GPT lá fazer para ele ter o storytelling, mas É. não tem uma entrega de qualidade. Muitas Vai ter- vezes o cara só quer resolver o problema dele, né? De comunicação e, tipo, de qualquer jeito. E E pronto. vai. Só vai. Vai ter pessoas que, invariavelmente, dentro de meses ou um pouco mais, ou poucos anos, a pessoa vai pular fora Sim. desse mercado, seja de fotografia, de vídeo, cinema, porque ela vê que, não, peraí, não tenho dom para isso, né? Sim. Às vezes a pessoa compra equipamento, tem tudo, não sei o quê, pega referência, tudo, mas, tipo, não vai, porque a pessoa não tem. É igual você querer tocar um instrumento musical, né? Comprovadamente, não é um negócio que você consegue de qualquer jeito que você queira. Se a pessoa realmente não tem nem um tino para aquilo, dificilmente vai conseguir continuar aquilo. E isso serve para qualquer profissão. Então, talvez essas pessoas, assim como pelo imediatismo, já querem colocar algo no mercado quanto antes para começar a ser visto, daí começa a ser visto fazendo alguma coisa muito ruim, daí não vai para frente. Às vezes, talvez um pouquinho mais de paciência, esperar, estudar mais,
iria já ajudar bastante nesse caso aí. Sim. Mas é muito peculiar de cada um, né? A gente não consegue generalizar, né? Porque cada pessoa tem seu tempo, não dá para Sim. você se comparar, Sim, né? sim, Eu sim. mesmo vejo assim, a, a nossa fotografia são 20 anos quase de evolução, e eu vejo pessoas fazendo evolução igual hoje em 5, Sim. né? Porque Sim. hoje em dia, não só o que se tem de acesso, mas as pessoas também já, quando já tem um dom ali para aquilo, o negócio vai mais rápido. Então, cada um vai ter seu tempo. Isso não adianta se frustrar. Eu diria assim, se vê, se ama, se está fazendo aquilo lá, faz brilhar o olho, segue que uma hora vai dar certo. E sempre, isso é uma coisa que eu sempre falei para o Ricardo, inclusive, quando ele começou com o vídeo, eu falei, cara, vai com calma, vai com amor e carinho. Se você gosta do que você faz, o dinheiro uma hora é resultado, né? Sim. Muita gente faz já pensando no Sim, vou dinheiro, ficar pô, rico eu fazendo quero, isso, né? não funciona assim, não é só na fotografia, no vídeo, eu acho que em qualquer coisa, a não ser mercado financeiro, mas ainda assim o cara tem que amar, né? Tem O que que. está fazendo, Sim. porque é um saco fazer aquilo lá. Eu mesmo já tentei mexer, é melhor botar alguém que entende fazer para você e pagar uma porcentagem. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, exatamente. Então, se aquilo lá brilha teu olho, segue que uma hora o resultado vai ser uma carreira de sucesso, dinheiro e o que mais a pessoa sonhar. Então, para a gente deixar uma última mensagem aqui, ó, vamos fazer assim, ajudar aí o povo. Para você fazer uma boa foto hoje, me fala 3 coisas importantes para você, assim, ó, pelo menos a partir disso aqui, estuda isso, que você vai sair fazendo uma foto melhor do que você faz hoje. Olha, eu acho que acima de tudo ter referência é a primeira coisa. Saber o que você está indo fazer vai te ajudar muito, porque você não cai de paraquedas. Ter um bom entrosamento, se você vai fazer uma foto de pessoa, se você vai fazer uma foto de produto para algum cliente, do que a pessoa espera, né? Eu acho que porque a parte mais gostosa de fotografar é fotografar. Sim. O chato, como qualquer profissão, é a parte que é repetitiva e maçante, né? Editar vídeo. Sim. Filmar não é uma beleza? Viajar, pega, filma, Vira tal, uma pôr do rotina, sol, né? sol. É gostoso. Agora, Sim. a hora que você senta para editar... Sim. A magia da Tem que fotografia, trabalhar. a magia da TV acaba, né? Exatamente. Tipo, isso aqui o que é diferente para todo mundo. Olha que interessante. A gente fica aqui o dia inteiro na frente de monitores e televisões. Eu chego em casa e não tenho vontade nenhuma de ligar a TV, por exemplo. Isso é uma verdade. É verdade. Com certeza. Só se tem uma série muito, muito boa que tá passando, mas senão, sem tela. Sei lá, acaba, tipo, a profissão acaba se tornando... É igual o despertador, né? Nunca coloque a música que você gosta como despertador. Vai estragar. Você vai estragar. Mas, enfim, tem que ter paciência, tem que ter constância, tem que ter amor, carinho, dedicação, né? Mas assim, para uma foto para uma foto melhor, concluindo, né? Sim, conclui seu. Eu acho que assim, sempre pensar com antecedência em tudo que você vai fazer. Na hora que vai executar, fotografia é luz, vídeo é luz. Acima de tudo, se você está preocupado com a luz, estuda a luz. Vai um dia antes para ver onde você vai fotografar e pensar. Né? Ainda mais se não conhece o lugar, não sabe como é que vão estar as condições do dia. Então, isso acho que ajuda muito. E aí, por fim, o que você for fotografar vai depender do resultado, mas tentar interagir legal, deixar as pessoas mais à vontade, ou se vai fazer uma produção né, com alguma coisa de produto e tudo mais, assim, sempre pensar também no pós, né, a hora que você vai mandar para o cliente, né, não mandar de qualquer jeito. Corrige na edição. Não, se possível, né, sabe que às vezes a gente tem que fazer os milagres da vida, né, mas se possível não deixar nada para corrigir depois, né, você tem que pensar que na hora que você for mostrar uma foto para um cliente, seja lá o que for, o cliente que for, se for de um retrato ou de um produto, tem que estar bonito na câmera, que o cara já vai falar, tá resolvido, tá tranquilo, né? Estou aqui por isso que muitas vezes vocês fazem um trabalho com um monitor do lado do cliente, né? De uma agência. Exato. Né? Ou eu vou fazer um editorial de moda, eu estou conectado no monitor, o cliente já está vendo, não deu, pode parar de fotografar. Então, tem que tratar, eu acho que mesmo que ainda não seja cliente, seja alguém que você está testando, dá essa confiança. Acho que esse aí é um belo de um começo, assim. As coisas técnicas, eu acho que não vale nem entrar, porque hoje em dia tem
tá tudo tão fácil, tudo Tá tão tudo automático. Então, que Sim, eu acho que isso aí faz toda a diferença, porque independente se você usar uma abertura, uma lente ou outra, vai depender daí do resultado que você quer. É o segundo passo da evolução daí. O primeiro é luz, segundo é locação, né? E terceiro é tratar bem os clientes e tudo mais. É Exatamente. isso aí. É isso, eu acho que Chegamos. para essa nossa primeira conversa foi enriquecedora, até para saber um pouco da tua história, que eu já conheço, particularmente eu conheço muita coisa, né? Mas Com para certeza. quem está assistindo, eu acredito que acrescenta muito para saber quem está por trás daquelas fotos lindas que você faz, que realmente instiga até esses profissionais que querem, que estão começando ou que também fazem já foto há algum tempo, olharem e falar, poxa, o Rodrigo realmente é o cara que ele é um passo à frente. Eu acho isso, né? Particularmente, a gente já conversou várias vezes, não é só porque é meu irmão, mas é porque realmente está sempre um passo à frente com um olhar, tem uma criatividade muito grande, aguçada Sim. demais. Referência Né? não só local, mas nacional, até fora, né? Tanto é que Isso, seus prêmio prêmios fora. Legal. é uma Obrigado. referência para todo mundo. Então, espero que você volte mais uma vez. Fico muito feliz de você estar aqui. É isso aí, chegamos ao fim de mais um podcast. Recebemos aqui o Rodrigo Vipich, irmão desse cidadão aqui. E grandioso fotógrafo local, estadual, nacional e mundial. Obrigado. Nos vemos até as... Caralho. Fiquem ligados. Fiquem ligados Diz que ele e não nos tomou a vemos cerveja nos dele. próximos. Acho que faltou isso. A cerveja tá até fechada ainda, gente. Fiquem ligados que nos vemos nos próximos episódios.